Fala galera, tudo bem? Chegou a hora da gente falar sobre a seleção da Costa Rica aqui nessa série de vídeos sobre cada uma das seleções. A Costa Rica está num grupo bastante complicado, que é o grupo que tem simplesmente Alemanha e Espanha, além do Japão. Só que falar em grupo complicado para a Costa Rica traz uma lembrança imediata do que a Costa Rica fez na Copa do Mundo de 2014, né? Quando fez aquela campanha histórica chegando até as quartas, quando cai nos pênaltis para a Holanda, mas passando principalmente por um grupo que era considerado o mais difícil da primeira fase, o mais pesado da primeira fase. A Costa Rica avança no grupo que tinha Itália, Inglaterra e Uruguai. Então assim, a Costa Rica já aprontou em Copas anteriores, quando a gente olha principalmente para 2014. A Costa Rica tem, para 2022, o Luiz Fernando Soares como treinador, que tem experiência, né? Levou o Equador à Copa de 2006, levou Honduras à Copa de 2014 e agora tenta fazer um papel competitivo na Costa Rica. É claro que eu lembrei de 2014 porque é uma lembrança inevitável e porque algumas das referências ainda estão lá. E esse é exatamente um ponto importante de partida ao falar da Costa Rica. A Costa Rica está numa tentativa de um processo de renovação, teve um 2021. O ciclo como um todo não foi muito animador, o 2021 não foi bom, não foi convincente, o 2022 já trouxe mais novidades positivas. Seja pelo desempenho, pelos resultados, com a arrancada e com melhores resultados, conseguindo confirmar a vaga na Copa do Mundo dentro do octogonal da CONCACAF, mas também pelo espaço dado a alguns garotos. Então alguns jogadores mais jovens começam a ganhar mais espaço dentro de uma seleção que teve uma das médias mais altas de idade quando a gente olha para a fase decisiva do octogonal da CONCACAF, porque é de fato uma seleção envelhecida. É uma seleção que 8 anos depois ainda precisa olhar para os mesmos jogadores para ter alguma esperança de que possa ser competitiva. E claro, ao falar de referências, naturalmente a gente precisa falar sobre Keylor Navas. É o grande nome da seleção, tem muito como fugir disso, o goleiro o grande nome, possivelmente dá para dizer assim, o grande jogador da história do futebol da Costa Rica, pelo nível que atingiu, pelo sucesso no futebol europeu de clubes e também por ter feito parte de uma campanha histórica como foi a de 2014 com a seleção. E ele chega naturalmente como um titular, uma liderança e uma esperança. Porque qualquer boa campanha da Costa Rica necessariamente vai passar pelo Keylor Navas brilhando. Na própria eliminatória, na CONCACAF, a Costa Rica era uma seleção de pouca capacidade de criação, de produção ofensiva. Criava pouco, fez poucos gols, foi muito dependente da bola parada, de gols de cabeça, sofria muitas finalizações, cedia muitas chances e precisou contar muitas vezes com o Keylor Navas para salvar, para conseguir bons resultados, geralmente resultados mais apertados quando conseguiu pontos. Enfim, vamos falar um pouco sobre essa formação e as variações. A Costa Rica tem algumas formas diferentes de jogar, essas variações são bem comuns dentro de uma mesma partida. Então pode jogar com linha de 5, pode jogar com linha com 4, pode ter 2 atacantes, pode ter um atacante apenas. Pode ter um meia mais armador vindo do lado para dentro ou pode ter 2 pontas. Esses pontas podem funcionar num desenho de uma segunda linha com 4 à frente de uma linha de 5 ou não, enfim, são algumas das possibilidades. Então vamos botar o campinho aqui até para falar sobre algumas delas. Eu nem estou colocando tantas possibilidades em termos de nomes, mas eu vou citando, pontuando posição por posição. No gol, evidentemente, não tem nenhuma dúvida, o Keylor Navas é o goleiro titular, claro, né? A não ser em caso de algum tipo de lesão. Importante sempre deixar claro, como em todos os vídeos aqui. Estou gravando esses vídeos bem antes das listas oficiais para a Copa, então é claro que pode pintar algum tipo de surpresa, é claro que pode pintar algum tipo de lesão. E aí isso, evidentemente, pode impactar nos times que vão jogar a Copa do Mundo. Então a ideia aqui é sempre falar como chegou até a Copa, como jogou até aqui, o que foi base dentro dessa campanha, dessa caminhada. Então, eu vou usar como base, pelo menos para um primeiro momento aqui, o 4-4-2 da Costa Rica, mas sabendo que é muito natural que o time opte em vários momentos por uma linha com 5. Vou falar sobre isso especialmente quando a gente chegar nas opções da zaga e depois eu falo sobre a mudança no campinho também. Então vamos começar pela lateral direita, que tem uma possibilidade de mudança aí com o Carlos Martínez ganhando espaço ao longo do ano. Isso passa muito pela falta de uma opção convincente na lateral direita. O Fuller era o titular, o Blanco foi utilizado algumas vezes, o Christian Gamboa, que é um dos remanescentes de 2014, aparentemente fora dos planos, não foi chamado na data FIFA de setembro, e isso foi encarado como um ponto final na passagem dele pela seleção da Costa Rica, embora seja um dos poucos jogadores da Costa Rica atuando em uma liga importante na Europa, jogando no futebol alemão, mas o Gamboa, pelo jeito, está fora dos planos, o que deixa aberta essa disputa da lateral direita, setor em que a Costa Rica teve problemas no ciclo. Então,
teoricamente o Martinez pode ganhar a posição do Fuller e chegar à Copa do Mundo como titular, se a gente for olhar o que foi acontecendo nas últimas reuniões da seleção. A defesa talvez seja a zaga, o miolo da zaga, o setor em que a Costa Rica mais tenha opções que passam um pouco mais de segurança. Não no sentido de serem grandes jogadores testados no mais alto nível, mas no sentido da Costa Rica olhar para a zaga e falar, olha, se trocar e colocar a dupla reserva de zaga, não vai ter um impacto tão grande na maneira da seleção jogar ou de se sentir confiável, do ponto de vista de dupla de zaga, não do sistema defensivo como um todo. Agora, tende a ser, se for uma dupla de zaga, o Duarte jogando como um zagueiro pela direita, com o Calvo fazendo o papel do zagueiro pela esquerda e que tem até um peso um pouco maior nas raras tentativas de construção ofensiva. O Calvo é o zagueiro com o melhor passe, com tentativa de saída de bola, geralmente como zagueiro pela esquerda da dupla ou até mesmo do trio. Eu falei sobre opções porque tem a opção do Vargas, zagueiro que atua no futebol colombiano, e tem a opção do Austin, que é um zagueiro veterano também, que faz parte de toda essa geração aí dos últimos ciclos, e que é um zagueiro que eu vejo com uma chance muito maior de atuar numa linha com 5 para ele ser esse zagueiro central, virar o cara que protege mais a área, que usa mais o porte físico para disputas aéreas, para proteger a área sendo mais protegido pelos lados, para não ficar exposto tendo que sair para determinadas coberturas ou para ocupar um espaço maior do campo. Então, para preencher a área, proteger a área, nesse cenário pode ser que o Austin jogue e pode até ser que seja o titular num desenho com 5. Na ala pela esquerda, o Brian Oviedo, que é um dos jogadores com experiência, né? Teve experiência no futebol inglês, chegou a sofrer com lesões graves ao longo da carreira, é o lateral esquerdo ou ala pela esquerda consolidado dentro desse jeito de jogar da Costa Rica. Indo para o meio campo, a dupla de volantes também tem 2 veteranos, 2 jogadores de história na seleção. O Celso Borges é um jogador histórico dentro da seleção, um dos mais importantes dessa geração também. É um volante que tem chegada à área adversária para o jogo aéreo, para atacar a grande área nos momentos de contra-ataques, de chegada no campo ofensivo. E ao lado dele o Terreda, que é importante ficar de olho porque o Terreda sofreu com lesão e se recuperou agora já em outubro. Então, assim, qual vai ser o nível dele, o estágio de recuperação, o nível físico dele para a Copa do Mundo? Esse é um outro ponto. Mas tende a ser essa dupla com Terreda e Borges no centro do campo. E aí a gente entra nas opções de lado do campo, onde pode ter um pouco mais de modificação também. Estou partindo do princípio de que o Gerson Torres vai ser o meia pela direita, caso a seleção da Costa Rica jogue de fato num 4-4-2. E aí ele vira esse meia aberto pela direita, com o Dilson Bennett como o meia pela esquerda, que talvez seja o grande símbolo dessa tentativa de renovação, por ser um dos mais jovens, com 18 anos, ganhando mais minutos, mais oportunidades, mais titularidades, inclusive com a seleção. Pode ser que ele não seja o titular na Copa, você tem uma opção mais experiente como um Venegas, por exemplo, que muda um pouco a característica, mas pela velocidade e até por esse crescimento do status dele, negociado com o futebol inglês, ainda que para divisões inferiores, mas é um intercâmbio importante aí pensando na sequência da geração, o Bennett deve ser o meia pelo lado esquerdo, se esse for o desenho. E aí no comando do ataque, você tem um contraste, né? Um deles é outra referência dessa geração, Joel Campbell, que foi uma peça fundamental lá em 2014, nunca conseguiu virar o que se imaginava no primeiro momento, se a gente lembrar o início da carreira dele, a tentativa no Arsenal e tudo, e depois rodando por diversos clubes, mas na seleção ainda é uma peça fundamental. Curiosamente, já numa função diferente, até pelo passar da carreira, né? Então, se lá em 2014 ele era o cara da velocidade, da explosão para os contra-ataques, para receber nas costas da linha de defesa adversária, agora ele ainda pode ser, em alguns momentos, esse jogador. Inclusive fez o gol fundamental quando a gente olha para a repescagem, né? A Costa Rica precisou passar pela Nova Zelândia na repescagem mundial para chegar à Copa do Mundo, com o gol do Joel Campbell. Agora, o que ele faz atualmente é tentar partir do ataque e baixar, virar uma opção mais recuada como um meia armador em muitos momentos dessa seleção. E ao lado dele uma outra novidade que é interessante se a gente olhar para o crescimento ao longo desse último ano, que é o Anthony Contreras. Não é tão jovem quanto o Bennett, mas também simboliza essa renovação da Costa Rica. Um atacante de velocidade, com agressividade para tentar iniciar uma marcação, nos raros momentos em que a Costa Rica tentar subir a marcação, mas também com a possibilidade de jogar pelos lados do campo ou como 9, dependendo de qual for o sistema. Então, partindo desse 4-4-2, se a gente for olhar para o funcionamento com bola, não vão ser muitos os momentos em que a Costa Rica vai ter posses longas. Dificilmente a Costa Rica opta por isso, e nesse grupo, menos ainda. É muito difícil imaginar, porque vai enfrentar 3 seleções que são superiores tecnicamente, 2 delas que costumam controlar muito o jogo, né, no caso de Alemanha e também da Espanha, principalmente da Espanha até, mas
Contra o próprio Japão, tem uma seleção mais técnica, com mais recursos, com mais destaques individuais. Então o jogo da Costa Rica certamente vai ter que passar por manter uma organização defensiva e aproveitar os momentos das transições. Nos raros momentos de construção em fase ofensiva, a gente vai ver o Calvo assumindo esse papel de um zagueiro mais passador pelo lado esquerdo, para tentar levar o time um pouco mais à frente. E aí quando vem o time progredindo desde trás, os alas vão avançar, né, os laterais nesse caso, e aí por dentro os meias vão se aproximar, os pontas vão acabar jogando mais próximos por dentro, com o Joel Campbell saindo do comando do ataque para virar praticamente um armador, um meia, um camisa 10, para tentar receber e achar um passe nas diagonais, para a entrada do Bennett de um lado, do Torres do outro, do Contreras à frente. Partindo desse 4-4-2, ele tende a virar um 10, quase como se fosse um 10 de um 4-2-3-1 nos momentos de saída de bola. Mas como eu falei, não é na maior parte do tempo que a Costa Rica fica com a bola por muito tempo, ela não costuma trocar tantos passes, a saída é muito mais longa, o que exige muito desses jogadores a capacidade de longas conduções de bola. Então, Bennett por um lado, Contreras pelo outro, ou Torres, são jogadores que acabam precisando fazer essa marcação atrás e ao mesmo tempo eles precisam ter muito fôlego para receberem uma bola no espaço vazio ou para conduzirem por muito tempo levando o time da defesa para o ataque, porque na maior parte do tempo a Costa Rica vai jogar mais recuada. Dentro desse 4-4-2, nos momentos em que tentar ser um pouco mais agressiva, geralmente um dos 4 jogadores do meio campo salta, sobe para tentar pressionar. Pode ser o Borges por dentro, pode ser o meia pela esquerda ou o meia pela direita, o Terreda tende a ficar um pouco mais na contenção dessa dupla de volantes. E aí sim, tentando ajudar esse início de marcação dos homens de frente. Agora, se a gente for pensar em outras situações, como a Costa Rica vai ficar na maior parte do tempo fechada, recuada, com um bloco mais baixo, esse trabalho da segunda linha com 4 é importante até para tentar proteger a primeira linha. Então, em vários momentos, os 2 volantes vão estar bem fixos à frente da linha de 4 e os 2 meias abertos vão precisar voltar bastante pelos lados para tentar ajudar e tentar proteger, não exigir que os laterais tenham que sair muito para se desprenderem da linha de defesa, da linha de 4 da defesa da Costa Rica. Até por isso, entra a possibilidade de jogar com uma linha com 5, de ter um terceiro zagueiro. Ainda mais tendo na figura do Washington, por exemplo, um cara da força física para duelo aéreo, para jogar no miolo da defesa como zagueiro central, encurtando as distâncias dessa primeira linha e permitindo que os alas saiam para esses combates pelos lados. Aí a gente entra em uma das variações. Eu estou tirando nesse caso o Torres para colocar o Washington. E nesse caso, a Costa Rica passa a ter agora uma linha com 5, e o que tende a mudar é o comportamento do Contreras, que passa a ser um ponta por um dos lados, com o Bennett como ponta pelo outro, e continua o Joel Campbell como 9, mas como esse 9 que vai precisar participar para ser um armador, para tentar dar continuidade, para tentar receber uma bola e lançar as diagonais, as projeções dos 2 pontas. Mas aí passa a ser uma marcação muito mais num 5-4-1, quando o time estiver mais fechado, ou em outros momentos num 5-2-3, se a gente colocar Contreras, Bennett na mesma linha do Joel Campbell à frente. Inclusive, quando a gente vai falar de outras possibilidades dentro desse desenho, a gente precisa ter em mente que ainda tem outro veterano que eu não citei até aqui, que é outra referência da geração, embora muitos contestem, inclusive contestem na Costa Rica, inclusive, a presença dele, se ele deveria ir ao Mundial, mas é um ídolo do país, que é o Bryan Ruiz, né? O Bryan Ruiz, também veterano, e que virou muito mais uma alternativa de segundo tempo, um cara para entrar no decorrer das partidas, quando for necessário ter um meia mais armador, um cara para articular mais jogadas, ele acaba sendo uma opção natural. E aí, o cenário pode ser abrir mão de um dos jogadores de velocidade pelo lado, trazendo, por exemplo, o Bryan Ruiz para fazer esse papel do meia pela esquerda da segunda linha com 4, e aí você tem um Contreras por um dos lados, sendo mais agressivo, mais vertical, tentando dar essa ameaça em profundidade, o Joel Campbell como esse 9 que vai baixar para participar do jogo, e do outro lado esquerdo, não mais um ponta agudo, e sim um Bryan Ruiz que vai tentar centralizar para virar uma opção a mais de passe, para tentar reter um pouco mais a bola quando o cenário do jogo pedir, né? Seja para segurar um placar, seja para tentar ser mais criativo. Ele já não é mais uma opção para qualquer cenário, considerando o momento, o estágio atual da carreira, já mais veterano. Então, assim, são formações diferentes, com características diferentes que a Costa Rica tem a oferecer. Nesse cenário, com o Bryan Ruiz como meia aberto, também fica até mais importante ver como fica a recomposição, para a Costa Rica não ficar com uma linha de 5 e só 2 volantes à frente. Porque nesse caso do 5-2-3, o espaço pode ser grande e isso pode criar desajustes na marcação e o time ficar bastante vulnerável. Porque, vamos voltar ao ponto inicial,
é uma seleção bastante frágil quando a gente fala individualmente, não tem grandes referências, as referências já estão mais envelhecidas, está num processo de renovação que tenta essa mescla dos veteranos com os novatos, mas não tem, eu diria, um núcleo intermediário dessas duas gerações. Então está nesse processo que tenta unir um lado com o outro, tentando achar um meio termo nisso. Então é uma seleção da Costa Rica que vai à Copa para tentar surpreender, como surpreendeu muito em 2014. Acho que seria uma grande zebra imaginar a Costa Rica avançando de fase. Para mim entra como a pior das 4 seleções do seu grupo, entra naquela de tentar arrancar um ponto, tentar fazer um bom jogo, tentar explorar os cenários de transições que a Costa Rica deve ter por enfrentar seleções superiores e que tendem a controlar a bola. Tenho a curiosidade para ver qual vai ser o desenho escolhido, considerando que a linha com 5 pode ser uma alternativa para tentar proteger um pouco melhor a sua área. Por outro lado, enfrentando Espanha, a Alemanha, que são times que trabalham muito bem a bola, não necessariamente com 9 de área, vamos ver qual vai ser a escolha da Costa Rica para enfrentar esses adversários dentro da Copa do Mundo. E fica essa expectativa, será que consegue repetir uma surpresa enorme? Enfim, vamos aguardar para ver, o espaço está aberto para vocês, um abraço, até a próxima.